Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça aqui pela Rádio Justiça. São 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. E no debate de hoje vamos falar exatamente sobre morte assistida e eutanásia. Como vamos ouvir daqui a pouco na reportagem de Fernanda Porto, a morte do poeta integrante da Academia Brasileira de Letras, Antônio Cícero, ganhou as manchetes nos últimos dias. O escritor morreu na Suíça na última quarta-feira, dia 23, onde o suicídio assistido é permitido, depois de declarar que vinha sofrendo o avanço do Alzheimer. O assunto é bastante polêmico, não só no Brasil, como em diversos outros países, e esbarra, inclusive, por questões e dogmas religiosos que impedem, muitas vezes, de aprofundar o tema. E é sobre esse assunto que nós vamos receber no debate de hoje os nossos convidados, o defensor público e especialista em direito penal, Dr. Vinícius Fernando dos Reis Santos, que estará presente dentro de poucos instantes, os agradecimentos pela presença e a participação do presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB do Estado de São Paulo, professor de bioética e diretor da Sociedade Brasileira de Bioética, Dr. Henderson Furst. Um bom dia ao senhor, muito obrigado pela presença. Muito bom dia, Arthur. Uma alegria imensa estar aqui para nós falarmos aos nossos ouvintes aqui da Rádio Justiça sobre um tema que enseja tanta polêmica, mas que nós precisamos falar. É um prazer estar aqui também, doutora Priscila, para conversarmos sobre isso e esclarecermos aos ouvintes aqui algumas das dúvidas recorrentes que surgem no tema. Muito bem. E os agradecimentos à advogada atuante nas áreas de Direito Administrativo e Civil, integrante do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, especialista em Direito Religioso e secretária-geral adjunta da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, doutora Priscila Gonzalez Cuoso. Um bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado. Bom dia, Arthur, muito obrigada. Bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui, muito honrada pelo convite. Para abordar esse tema que é tão polêmico, tão complexo, mas que precisa ser colocado na mesa do debate. Então, agradeço ao doutor Endes também pela oportunidade, de estarmos aqui juntos para hoje tratarmos desse tema delicado. Muito bem. E antes de debatermos, nós vamos exibir uma reportagem da repórter Fernanda Porto, aqui da Rádio Justiça, que ela diz o seguinte: o poeta Antônio Cícero, integrante da Academia Brasileira de Letras, recorreu à Suíça para morrer por suicídio assistido, prática que é proibida no Brasil, assim como a eutanásia. Vamos conferir mais detalhes sobre o que diz a legislação brasileira na reportagem de Fernanda Porto. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Esta foi a última frase escrita pelo poeta brasileiro Antônio Cícero, membro da Academia Brasileira de Letras, antes de praticar o suicídio assistido na semana passada. Ele, que sofria de Alzheimer, optou em adiantar a morte em razão do avanço da doença incurável, que causa a perda progressiva da memória e da função mental. Como a morte assistida é proibida no Brasil, o poeta foi para a Suíça. A advogada especialista em direito penal, Carolina Aber, ressalta que o Código Penal brasileiro prevê pena para quem auxilia outras pessoas a acelerarem o processo de morte. Então, se, vamos dizer, um médico, a equipe médica ministrar algum medicamento que vá levar essa pessoa ao óbito, pode ser processada por homicídio, e aí ela vai ter uma pena de 6 a 20 anos, que é a pena do homicídio. E se a pessoa for ajudar a quem quer, que termine sua vida, ela for ajudar, ela não é a pessoa que está ministrando a dose, mas ela fornece o medicamento, ela ajuda de alguma forma, essa pessoa pode ser processada pelo crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, que aí tem uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. A advogada Carolina Aber explica que o entendimento que prevalece atualmente na justiça brasileira é de sempre preservar o direito à vida. Então é uma colisão entre duas garantias constitucionais. Uma é a dignidade da pessoa humana, quer dizer, o direito dela de poder morrer com dignidade, se ela assim quiser, e outra é a proteção da vida. E aí, nesse balanceamento de princípios e garantias,
o que vai prevalecer é a proteção da vida. A morte assistida é regulamentada em alguns países. A Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Canadá, Equador, Colômbia, Austrália, Nova Zelândia e alguns estados dos Estados Unidos autorizam a eutanásia. Já a Alemanha e a Suíça, por exemplo, permitem o suicídio assistido. A advogada especialista em bioética, direito médico e da saúde, Lorena Moraes Leal, esclarece a diferença entre suicídio assistido e a eutanásia. A eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou uma doença dolorosa. Geralmente, ela é praticada por um profissional de saúde. E o que é a definição do suicídio assistido? O paciente, ele mesmo, de forma intencional, com a ajuda de terceiros, pode ser até um profissional ou geralmente ali amigos ou familiares, ele põe fim à própria vida, ingerindo ou administrando algum medicamento letal. Apesar do fim da vida ser uma certeza para todas as pessoas, a morte assistida é um tema que gera muita polêmica no Brasil por questões éticas, morais, religiosas e até financeiras. Desde 2006, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que permite a ortotanásia, mediante a autorização do paciente doente ou da família. A ortotanásia trata da morte natural de uma pessoa em fase terminal, sem interferência médica com aparelhos e até medicamentos. A fim de criar uma lei federal específica, 4 projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Muito bem, você acompanhou a entrevista da Fernanda Porto falando a respeito deste caso, deste brasileiro lá na Suíça. E agora nós vamos aprofundar. Doutora Priscila, eu começo com a senhora. Quais são as diferenças de eutanásia, morte assistida e suicídio assistido? Certo, Arthur. Realmente há uma diferença, né? E o que nós temos hoje é que a eutanásia ela tem outras espécies, ela tem a espécie ativa, a espécie passiva, e nós podemos entrar nisso posteriormente, mas a princípio, de forma bem sucinta, para que os nossos ouvintes consigam entender, a eutanásia, ela recebe o paciente, a pessoa que opta pela morte, né, num caso de sofrimento, de um sofrimento exacerbado, ela requer um auxílio para aquela morte. Então, existe um auxílio de terceiro, uma injeção letal, uma medicação, uma intervenção mais ativa da medicina, vamos dizer assim, né? O suicídio assistido, a própria pessoa, com auxílio, com amparo, diante de através de um sistema, né, que permite, que cria uma situação para que ela possa realizar aquele ato com mais segurança, a própria pessoa tira a sua vida. Seja através do uso de algum medicamento, mas ela própria inflige a si mesmo essa morte. Certo. Dr. Henderson, a mesma colocação ao senhor. Veja que interessante. Antes nós só falávamos morte, mas por conta de uma profunda intervenção médica e desenvolvimento da medicina, é que nós começamos a criar momentos e nomes no término da vida humana. Eu costumo fazer uma diferença e não usar a expressão, embora seja super popular, inclusive é o que a imprensa utilizou, de suicídio assistido, por uma razão de que o suicídio é uma condição psiquiátrica aguda que precisa de intervenção. As religiões, diversas delas, aqui no Brasil, a matriz judaico-cristã, considera um pecado muito grave e já é um paciente que está em sofrimento. Então, sempre que possível, eu recomendo que não se utilize essa expressão para não puxar toda essa pecha. Além desses momentos que a doutora Priscila bem explicou, eu queria chamar a atenção também para a existência da ortotanásia, que justamente por conta da polêmica de ser crime ou não, foi necessário criar uma nova palavra para conceituar aquela morte que todos nós um dia veremos de morrer, com apoio médico ou não, ou seja, o médico ali ajudando e cuidando, mas que um dia todos nós haveremos de morrer. E tem uma outra situação que é a distanásia. A distanásia, diferente da eutanásia, a vida já teria encerrado.
Todavia, por conta de uma profunda intervenção médica, a vida se prolonga. É aquele paciente que às vezes já se encontra em coma, mas por conta de muitos aparelhos que fazem a respiração, que mantêm o coração batendo, essa vida vai artificialmente e sem qualidade, sem dignidade, sendo prorrogada. E há um outro momento ainda que foi relatado aqui no Brasil pela primeira vez pelo padre Márcio Fabre dos Anjos, que é a mistanásia. Essa é uma situação trágica, é a morte miserável. É aquela pessoa que falece esperando um tratamento que não tem acesso, esperando um leito num hospital, por exemplo. Este conceito ganhou vida e passou a ser utilizado hoje no mundo inteiro também para reportar o caso de pacientes que não conseguem ter acesso a tratamento e falecem sem qualquer cuidado médico. São muitas modalidades, né? Então... Sim, é uma situação complexa e por isso existem esses nomes, que é para facilitar tanto as famílias e pacientes compreenderem o que é que estão vivenciando naquela situação, como também para profissionais de saúde e profissionais jurídicos saberem como conduzir, como enquadrar adequadamente, protegendo todas as pessoas envolvidas. Nós temos sempre que lembrar, é uma situação das mais profundas vulnerabilidades que a experiência humana permite vivenciar. Então, precisam ser acolhidas. Então, às vezes, ter um conceito que ajude a expressar do que se trata facilita um pouco. Doutora Priscila, a pessoa não tem o direito de fazer o que ela quer com a vida dela? Porque se ela estiver sofrendo muito com uma determinada doença, ela pode deixar um documento pedindo para familiares ou a legislação brasileira ainda dificulta? Eu acho importante nós entendermos que não seria, né, colocando nas suas palavras aqui, não seria importante dar à pessoa a oportunidade de uma morte digna. E aí eu trago até um conceito que o Dr. Anderson trouxe da mistanásia, né, a morte miserável, aquela morte com sofrimento. E ele usa um termo muito interessante que é, muitas vezes, por falta de acesso a um tratamento. Então, me preocupa, Arthur, que nós estejamos deslocando a dignidade do acesso à saúde e a possibilidade de vivermos de forma digna, ainda que com debilidades, para a morte digna. Veja, a vida é um bem jurídico supremo na nossa legislação. Ela não pode ser mascarada sobre um homicídio misericordioso, sobre a égide de um homicídio misericordioso. Então, né, colocando dessa forma. Então, de fato, eu acho que a palavra aqui ela é acesso. E da mesma forma que institucionalizar a morte assistida, aqui trazendo, né, a expressão que o Dr. Anderson até achou melhor, nós podemos, acho até que é mais sensível da nossa parte usar essa expressão, ou a eutanásia, né, institucionalizar talvez traga mais problemas para um país como o nosso, já com tantas dificuldades de acesso à saúde, né, de acesso à própria justiça, né, porque, infelizmente, no nosso país hoje se consegue acesso à justiça, acesso à saúde por meio do acesso à justiça. Então, o caminho é muito grande, a burocracia do nosso país é muito grande, e a tentativa de se institucionalizar a morte assistida, a eutanásia no Brasil, talvez nos dê a impressão de que nós vamos facilitar a dignidade daquela pessoa, quando, na verdade, nós podemos estar negando a ela outras oportunidades, outros acessos a tratamentos. A tecnologia avançou muitíssimo. A pandemia da Covid-19, ela acelerou tratamentos médicos absurdamente. Né? Eu trago o exemplo aqui da esclerose múltipla, que a medicação, o número de medicações praticamente duplicou após a pandemia da Covid-19. Hoje nós temos aí a inteligência artificial realmente despontando, né, como um carro-chefe na medicina para trazer oportunidades de uma vida mais digna, né? Mas muitas vezes nós talvez estejamos deslocando, querendo que a nossa legislação permita algo que abre um leque de grandes complexidades. Porque até que ponto, né, uma vez considerando aqui que a eutanásia ou a morte assistida, ela requer o consentimento do paciente que está em grande sofrimento, ou é um paciente terminal, ou tem uma doença crônica incurável, até que ponto
ele realmente está dando consentimento. Veja, se ele está tão perto de uma indignidade como uma pessoa humana, será que ele está em condições de fato de dar esse consentimento? No caso de um paciente em coma, como foi o caso, né, da ortotanásia que o doutor Anderson trouxe, como é que nós vamos entender, como é que nós vamos garantir que os familiares que talvez autorizem aquele familiar, aqueles aparelhos a serem desligados, né, ou que realmente se aplique uma injeção ou um outro medicamento letal àquele paciente para finalizar o seu sofrimento, aquele consentimento daquele familiar, ele está com boas intenções, ele está bem intencionado, então são muitas possibilidades, né? Então, é um pouco complicado, porque até mesmo se nós observarmos, por exemplo, ainda falando de morte, né, um tema difícil de ser tratado, né, em qualquer sociedade, mas falando de morte, se nós formos observar a pena de morte no nosso país, caso a pena de morte fosse permitida para além da guerra declarada, né, como a Constituição prevê, ainda que a pena de morte fosse autorizada no nosso país, fosse institucionalizada no nosso país, nós teríamos o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, nós teríamos a acusação e defesa, nós sabemos o quão grande é o processo legal no país, então haveria uma série de debates, vários atores seriam envolvidos ali, além do réu, né, de uma possível assistência aos familiares da vítima, juiz, Ministério Público, júri. Então, nós temos vários atores ali envolvidos. Nesse caso, num país como o nosso, que hoje já dificulta tanto o acesso a coisas básicas que estão previstas no artigo 5º da Constituição, como direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, se nós já temos tantas dificuldades de implementar isso, como seria implementar essa morte assistida, essa eutanásia, com base num simples consentimento de uma pessoa que talvez esteja com o seu consentimento eivado ali de uma profunda dor, um abalo psicológico, como qualquer dor física, doença, incurável causa. A pessoa, ao receber uma notícia de uma doença incurável, ela já fica psicologicamente, emocionalmente, intrinsecamente abalada com aquilo. Eu trago 2 casos, a gente fala muito de doença incurável, de pacientes terminais, mas existiram 2 casos recentes de 2 jovens de 20 e poucos anos na Holanda que requereram por depressão crônica. Né? Hoje em dia a psiquiatria é tão avançada, meios alternativos de você trazer pessoas jovens. Né? O que elas veriam daqui para frente? Como sabemos se elas receberam o amparo necessário? Né? Como a gente avalia isso? Se aquele consentimento realmente é um consentimento, uma autonomia da vontade pura e simples. Ela, não, de fato eu quero fazer isso. Ou aquilo ali já está, mais uma vez, marcado por uma dor interna que já não está permitindo. Será que, de fato, a pessoa quer morrer? Eu acho que a resposta é não. O fato dela estar dando consentimento, dela querer morrer pela autonomia da vontade dela, não significa que, de fato, ela queira aquilo. Então, daí a gente já torna o consentimento e a autonomia da vontade questionáveis. Perfeito. Dr. Henderson, neste caso explicado pela doutora Priscila, a família fica numa situação complicada com um paciente terminal? Arthur, eu queria mostrar um outro aspecto. Pois não. Compreendo o que a doutora Priscila falou e acho que é uma grande preocupação que nós temos aqui no Brasil. De banalizarmos a eutanásia ou a morte assistida. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que os países que regularam a eutanásia, eles criaram protocolos justamente com esse receio. Por exemplo, não basta o paciente simplesmente manifestar, quero morrer, beleza, vai lá morrer. Não. É preciso entender se o caso dele se enquadra no processo de admissão para isso. Não é imediato, leva-se um tempo. Alguns países, por exemplo, não aceitam a realização do procedimento em pacientes que tenham depressão, que por algum motivo ou da doença ou do tratamento não estejam plenamente capazes ou no exercício da sua manifestação de vontade. Nunca se aceita que é quando pedido por um terceiro, ainda que familiar, é sempre de si próprio para si. Há uma série de proteções, portanto, para garantir que não vá acontecer uma banalização. E, inclusive, isto passa por revisões e até mesmo os próprios protocolos, eles são revisitados sempre para
confirmar que se não está faltando algum detalhe ali. Então, não só para todas as doenças que podem, para caso de expressa terminalidade mesmo. Quando tem a hipótese de tratamento, não se coloca nesse protocolo. Quando tem tratamento sem desenvolvimento em estágio avançado, espera-se para ver se confirma a eficácia daquele tratamento. E quando nós ficamos nessa preocupação de relativizar a manifestação da vontade do paciente, nós já estamos novamente pegando alguém que está profundamente vulnerável e dizendo: você sequer pode manifestar o que você pensa. E para os familiares, que é a sua pergunta, Arthur, essa situação se torna ainda mais complicada, especialmente estando no Brasil. Porque, embora aqui no Brasil, como muito bem demonstrado pela reportagem que nos antecedeu, é crime para todos os envolvidos. De modo que as pessoas que possuem recursos, elas saem do país para poder fazer esse procedimento. Então, a proibição, ela não muda muita coisa. Na verdade, a gente tem pessoas procurando por isso fora do país, e aí vem a complicação para os familiares. Quando eles voltarem, será que eles vão estar protegidos juridicamente? Ou ainda, será que eles saberão dialogar com esta pessoa que está procurando realizar isto fora? E será que está procurando um país que é protetivo o suficiente e rigoroso quanto a esses protocolos para poder fazer isso? Sem contar que se torna, portanto, algo que apenas algumas famílias conseguiriam ter acesso por conta dos custos. Não é barato ir para a Suíça, por exemplo. Então, nós elitizamos o acesso a um direito que um paciente poderia vir a ter. Mas reforço, compreendendo e concordando com a doutora Priscila, não se pode banalizar. Mas justamente por isso é que a gente precisa de um protocolo de segurança. Então, não é para todos os pacientes, não é para qualquer situação. E veja, eu estou falando isso com conflito de interesse. Quem está nos assistindo online talvez não esteja percebendo e ouvindo, certamente não, mas eu sou uma pessoa com doença rara. Eu estou na minha segunda doença rara. A chance de ter as duas é a mesma que ganhar 5 vezes na Mega Sena. Não ganhei nenhuma vez na Mega Sena, mas cá estamos. Provavelmente vou ter a terceira, talvez a quarta. Se algum dia eu chegar no momento de não cura e perda total da minha dignidade, na forma de estar vivo, eu não gostaria de sair do país. Eu amo o Brasil. Eu não gostaria de estar longe das pessoas que amo. Por que que eu não posso ter esse direito com o devido protocolo de segurança aqui no Brasil? Perfeito. São 8h55. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco a gente volta com esta discussão sobre a morte assistida, a eutanásia, com os nossos convidados de hoje. O doutor Henderson Furst, ele que é presidente da Comissão Especial de Bioética da UAB de São Paulo, professor de bioética e diretor da Sociedade Brasileira de Bioética. Também presente aqui nos estúdios, a advogada atuante nas áreas de Direito Administrativo e Civil, integrante do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, especialista em Direito Religioso e secretária-geral adjunta da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB-DF, a doutora Priscila Gonzalez Cuoso. Em instantes a gente volta. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o Revista Justiça e o debate de hoje é sobre morte assistida e eutanásia. 9h. Revista Justiça. Debate. E o debate de hoje, nossos convidados são o Dr. Henderson Furst, ele que é presidente da Comissão Especial de Bioética da UAB de São Paulo, professor de bioética, diretor da Sociedade Brasileira de Bioética e também advogada atuante nas áreas de Direito Administrativo e Civil, integrante do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, especialista em Direito Religioso e secretária-geral adjunta da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB-DF, doutora Priscila Gonzalez Cuoso. Doutora Priscila, eu volto com a senhora sobre a questão religiosa. É ela que segura, que não deixa as pessoas cometerem esse tipo de colocar um fim na vida? Dá um balizamento? Que são os valores?
Sim, veja, Arthur, Kant ele diz que a ação moralmente aceitável é aquela que pode ser universalizada, né? E nós temos um mundo, um planeta extremamente plural em termos de religião. De fato, quando nós falamos de eutanásia, quando nós falamos de morte assistida, nós precisamos trazer a religião para a mesa do debate. Principalmente quando nós falamos do Brasil. Porque o Brasil, ele como as pessoas sabem, muitas vezes elas até falam, nossa, mas o Brasil é um Estado laico, né? A religião ela não tem que intervir. O conhecimento que falta, o complemento que falta é que a nossa laicidade ela é uma laicidade colaborativa. Ou seja, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela permite uma relação amistosa, ela viabiliza uma relação amistosa entre Estado e religião, entre Estado e a Igreja, né? Permitindo, com a finalidade de alcançar o bem comum. Então, quando nós estamos falando de um país em que a maioria da população ela é religiosa e ela tem uma visão a respeito da vida após a morte, como o doutor Anderson trouxe aqui no início, sobre o fato, né, de suicídio ser pecado, de Deus ser aquele que é o único que dá a vida e, portanto, somente Ele poderia tirar a vida, nós não podemos desconsiderar esse sentimento conjunto da população, da maioria da população, né? Então, existe uma preocupação, de fato, que se tire completamente a religião, as instituições religiosas, os sacerdotes religiosos do debate, para tornar o debate apenas cientificista, né? Em que você realmente, no final das contas, traga a morte apenas como única via de solução, né? Então, isso é extremamente complicado, né? Quando nós estamos falando do valor da vida como um bem jurídico supremo, né? Como o quanto que ela é inviolável, quanto que ela é irrenunciável pelo artigo 5º da Constituição, nós estamos dizendo que a vida humana no Brasil ela tem um valor superior. Então, quando você diz para uma pessoa com uma doença crônica, ou em sofrimento exacerbado, ou então com debilidades, quando ela perde aptidões úteis para conviver em sociedade, você diz a ela que talvez o caminho para ela seja a morte, talvez nós estejamos abrindo a porta para uma desvalorização cada vez maior da vida. E a religião, ela é esse freio. E é um importante freio. Não apenas no sentido do viés daquilo que o livro sagrado, a Bíblia, o Alcorão, a Bhagavad Gita, não sei, esses livros sagrados, é o que eles falam a respeito. Não apenas o que eles trazem, mas, de fato, trazer o componente da moral, né? Nós estamos aqui falando de um tema da bioética, né? Então, qual é a ética? Qual é essa ética da vida, que protege a vida? Qual é a finalidade da medicina? É preservar a vida. E é tentar ao máximo impedir o sofrimento humano. Quando você faz uma terceira via, né, de dizer assim, olha, tem um terceiro caminho aqui que é a sua vida acabar. Então, eu acho que nós temos como sociedade, e nesse aspecto a religião ela tem um grande peso, de dizer assim, independente da etapa em que da sua vida, em que você estiver vivendo agora, seja no fim da vida uma velhice já muito avançada, que realmente tenha um componente de demência, como no caso do Antônio Cícero, foi Alzheimer, né? De dizer, ainda assim, você pode ter uma vida digna. Talvez não com as mesmas aptidões que você outrora teve, mas ainda assim você tem valor para essa sociedade. Você ainda tem, né, tira esse aspecto utilitarista, porque eu entendo que abrir esse direito no Brasil para que as pessoas possam ter a morte, né, o homicídio misericordioso, a morte misericordiosa, seja como a expressão que a gente usar, eu entendo o que o doutor Anderson coloca aqui. Mas isso é muito preocupante no Brasil, quando nós temos pouquíssimo acesso a coisas básicas. A saúde no Brasil, embora nós tenhamos o SUS, ela é cara. Ela é difícil, da mesma forma que você paga, no caso da reportagem, né, trouxe ali
uma jovem com neuralgia do trigêmeo, que é considerada a pior dor do mundo, conheço porque infelizmente sofro dessa mesma questão, não na mesma escala que ela, mas é realmente extremamente doloroso. E no caso dela ali, ela, né, ficou ali mais ou menos R$200 mil para ir à Suíça e fazer esse procedimento, né, de morte assistida ou eutanásia, né? No caso dela era eutanásia, eu acho que ela estava buscando. O que R$200 mil não pode fazer hoje com o avanço da medicina? Nós precisamos questionar isso. E trazendo essa possibilidade para o Brasil, ela será tão cara? Quanto ela custará? Ela custará o mesmo que talvez trazermos tratamentos paliativos para que aquele paciente terminal tenha o máximo de vida digna, morra com o seu valor, com a sua dignidade, com a sua humanidade intacta? Então, nós precisamos considerar essas questões. Porque daí é a possibilidade de ter clínicas clandestinas com esse objetivo. Sim, obviamente que diante de uma legalização seria muito difícil, seria mais difícil que isso acontecesse. Mas ainda assim, eu acho que o acesso seria... Eu acho que poderia acontecer duas coisas. E aí o doutor Anderson pode dar a opinião dele também aqui nesse debate. Ou ela ser tão cara, né? Nós observamos clínicas particulares que vão fazer esse procedimento e talvez para algumas pessoas seja de fato a saída, talvez a gente consiga burlar o sistema para que não se realize esse protocolo, caso seja implementado um protocolo tão bom quanto, né, são nesses outros países. Ou a segunda via, que é pessoas humildes, vamos supor que essa alternativa surja no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? Ela será, né, que as pessoas que não têm acesso aos melhores medicamentos, aos melhores tratamentos, será que não são justamente as pessoas hipossuficientes e vulneráveis financeiramente que vão acabar sendo o alvo principal dessa possibilidade, dessa terceira via? Entende? Então, essa é uma preocupação. Eu só vejo duas possibilidades e as duas são extremadas. Ou realmente o difícil acesso, ou que, de fato, seja a única saída para pessoas em situação de vulnerabilidade. Dr. Henderson. Eu discordo plenamente. Aqui, acho que justamente a inexistência de uma regulação no Brasil faz com que só pessoas que tenham acesso a R$200 mil, eu nem sabia o valor, doutora Priscila, a R$200 mil consiga fazer isso em outro país. Quando se regula, a gente tira isso da clandestinidade ou do acesso apenas a quem tem dinheiro para isso transformar num protocolo sério e seguro. Deixe-me fazer uma provocação. Ninguém aqui duvida, acho que nessa quadra da história, da seriedade, da competência dos profissionais de saúde que cuidam do sistema de transplante no Brasil. Por muito tempo foi um tabu falar de transplante de órgãos. Achava-se que entraria no SUS e sairia sem um rim, que teria comércio, que teria quem tivesse dinheiro e conseguir comprar. Isso é regulado e mesmo que exista no privado, no sistema de saúde suplementar e no sistema de saúde público, é uma fila única, devidamente monitorada, porque é um sistema que funciona. E no Brasil as coisas podem funcionar e podem dar certo. Se esse direito for reconhecido e implementado mediante um protocolo, a gente não pode pressupor de que a má-fé dos profissionais de saúde que deixarão de atuar e vão colocar neste protocolo. E, como eu mencionei, é um protocolo que exige a revisão de pares, de várias pessoas olhando, passa-se por uma comissão multidisciplinar. Não é simplesmente o paciente falando o que quer. E aqui há um aspecto importante, a religiosidade, o sentimento religioso, ela é uma fonte importantíssima de valores que pautam inclusive a criação das normas num país. Mas cada vez mais nós estamos conjuntamente a esta importante fonte de valores também interpretando e usando como fonte de valor a biografia do ser humano. Porque o exercício do sentimento religioso por essa pessoa é feito também com base em seus valores na sua biografia. Ele não é apenas um corpo que é dominado pelo Estado, que é dominado pelos profissionais de saúde, contra a sua vontade. Então, ele quer viver em conformidade com a sua biografia, em conformidade com aquilo que ele acreditou durante a vida. E, novamente, com protocolos para evitar a banalização, que a pessoa possa simplesmente falar e no dia seguinte, ou por conta própria, ou ainda em meios clandestinos, ter acesso a isso. Perfeito.
Presente aqui também nos estúdios para esse debate, o defensor público e especialista em direito penal, Dr. Vinícius Fernando dos Reis Santos. Um bom dia ao senhor, muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia, Arthur, bom dia aos demais convidados. Estamos prontos aí para o debate. Dr. Vinícius Fernando, nós falamos no começo, nós falamos sobre as diferenças de morte assistida, eutanásia e depois o aspecto religioso. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso que já foi colocado e a posição do senhor quando se fala nesse termo eutanásia e, sobretudo, um caso de um brasileiro que foi para a Suíça e lá ele cometeu o suicídio assistido. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Como foi dito anteriormente já pelos meus colegas aqui debatedores, o suicídio assistido ele é considerado como um crime no Brasil porque existe tipo penal específico quando alguém auxilia uma outra pessoa a se suicidar. E isso, inclusive, é considerado um crime doloso contra a vida, de modo que, em outros países, essa conduta não sendo crime, acaba que um brasileiro ele tem essa opção, se tiver condições financeiras para tanto, de ir para um outro lugar, como aconteceu recentemente com o poeta Antônio Cícero, tendo ido para a Suíça e lá sido submetido a um suicídio assistido. A eutanásia, da mesma forma, é crime no Brasil. Nós sabemos que não é possível, segundo a nossa legislação penal, que se mate uma pessoa, mesmo a título de misericórdia. Nós chamamos esse homicídio, que é a eutanásia, como homicídio piedoso. Esse é o nome que a doutrina batizou esse homicídio, que é a eutanásia, de modo que uma pessoa tendo praticado um homicídio piedoso, ainda assim ela pode ser indiciada, denunciada e eventualmente condenada no tribunal do júri. Mas eu te digo, Arthur, na prática, até pela própria natureza desse homicídio, pelo motivo que o causou, eu considero improvável que alguém submetido a julgamento no tribunal do júri seja realmente condenado por uma eutanásia, considerando que o júri ele emana uma decisão soberana e as pessoas que estão ali, elas são pessoas da sociedade, pessoas leigas. Eu acredito que haveria por parte do jurado, naturalmente, uma empatia com aquele que está sendo julgado, em casos genéricos em que houvesse o suicídio assistido ou a eutanásia, para que essa pessoa fosse absolvida no tribunal do júri. Porém, o simples fato de ter sido investigada, denunciada e submetida a julgamento em razão disso, eu considero uma desproporcionalidade e considero que já é hora de regulamentar a eutanásia e o suicídio assistido na nossa legislação para que se tornem condutas atípicas. E eu considero sim que o nosso sistema de saúde está apto a resolver esse tipo de problema. Então essa é a minha opinião. É claro que fatores religiosos influenciam muito na nossa legislação, mas eu penso também que influenciam na legislação de qualquer país do mundo que tenha parte da população exercendo a sua religião. Então, eu não vejo isso como um grande problema do Brasil, a influência de fatores religiosos, porque isso é natural a qualquer legislação. Mas penso, sim, que o Estado deve pautar prioritariamente as suas leis na laicidade. O Estado é laico e precisa desenvolver as suas atividades, principalmente na área da saúde, com base nisso. O Dr. Henderson colocou sobre a punição para os familiares. Como que fica a hora que ele volta para o Brasil? Qual que é a opinião do senhor quando vai, no caso desse brasileiro, o Cícero, Antônio Cícero, que cometeu o suicídio fora do Brasil? Em relação à responsabilidade penal? Isso. Ok. O que acontece? Se não é crime no estrangeiro, esses familiares não podem responder no Brasil. E eu explico por quê. Porque o Código Penal, quando ele trata de aplicação da lei penal brasileira no estrangeiro, ele impõe várias condições para que o brasileiro que pratique crime no estrangeiro venha a responder criminalmente.
uma das condições para responder aqui no Brasil pela lei brasileira é que o fato seja crime no estrangeiro e seja crime também no Brasil. A partir do momento que a pessoa sai do Brasil e pratica um crime no estrangeiro e não há essa dupla punibilidade, ou seja, o fato não é crime no estrangeiro, essa pessoa não pode responder pela lei penal brasileira. Até dou um exemplo emblemático que ocorreu há alguns anos, de um navio holandês que veio para alto mar, aqui próximo ao mar territorial brasileiro, para a realização de abortos neste navio. E algumas brasileiras saíam aqui, pegavam um pequeno barco, iam até o navio que estava em alto mar, faziam o aborto dentro do navio e voltavam para o território brasileiro. Considerando que nessa circunstância, aquele navio holandês, ele era considerado território holandês porque ele estava em alto mar e a pessoa fazia o aborto ali, essa pessoa, ao fazer o aborto, não podia responder de acordo com a lei penal brasileira. Por quê? Porque aborto não é crime na Holanda. Então, é a mesma situação do suicídio assistido, uma situação análoga. O senhor concorda, Dr. Henderson? Concordo. Acho que não podemos usar o direito penal aqui de uma forma extensiva, ou mesmo que soaria uma vingança. Ou seja, já que fugiu da jurisdição brasileira, vamos, por ser crime, vamos dar um jeito de fazer isso. Mas, ainda assim, é sempre preocupante porque até que se venha analisar se o país onde foi realizado o procedimento é um fato atípico, é um boletim de ocorrência que é feito, é um inquérito que tramita, é uma família que já está lidando com o luto, tendo que também lidar com o processo penal. Doutora Priscila, sobre a colocação feita pelo Dr. Vinícius. Eu gostaria, sim, de fazer uma colocação, tanto a respeito do que o Dr. Vinícius falou, quanto o Dr. Henderson, logo depois da minha fala a respeito, né, sobre a pessoa viver de acordo com aquilo que ela acreditou ao longo da vida. Eu acho que, independentemente da religião, da fé, da crença ou ausência de que ela vivenciou ao longo da sua vida, eu entendo como quase uma unanimidade que a pessoa não quer morrer. O que o Antônio Cícero não gostaria era de ter Alzheimer, não de morrer. O que Carolina Arruda, que nós, né, também falamos na reportagem, gostaria de não ter é a dor crônica que ela sente, não a morte. Ela tem uma filha pequena, uma família, é casada. Antônio Cícero também era casado, ao que tudo indica, feliz nesse matrimônio. Então, nós precisamos, de fato, existe não apenas esse aspecto religioso, mas a religião trazida para o debate, repito, né, trazida para a mesa do diálogo, principalmente num país religioso como o nosso, é importante do ponto de vista que há um fator de valor da vida, um componente importante de valorização da vida nessas religiões. Então, mais uma vez, né, o doutor Henderson também, trouxe a questão dos transplantes. De fato, os médicos podem seguir o protocolo corretamente, a gente não coloca em xeque, né, são pessoas que batalham todos os dias para, mais uma vez, fazer aquilo, né, o juramento de Hipócrates, fazer exatamente aquilo que eles foram ensinados a fazer, salvar a vida humana, evitar o sofrimento humano. Então, não colocamos em xeque o caráter, a integridade dos médicos, mas nós sabemos como é o sistema. A fila de transplante de órgãos, ela não é de tão fácil acesso assim. Então, será que nós melhorarmos esses protocolos, inclusive, né, o avanço da ciência, permitirmos que todo esse avanço que nós temos tido na medicina chegue ao Brasil com mais facilidade, né, as medicações cheguem com mais acesso ao Sistema Único de Saúde, né, através do Conitec, coisas assim. Será que talvez o nosso esforço conjunto como sociedade, somado à força do Estado, nós não podemos conseguir que essas pessoas, ao invés de talvez em algum momento optarem por não quero mais esperar um transplante, eu quero a morte assistida ou eutanásia, né, para que elas possam talvez ter acesso a um transplante de forma mais rápida, ou talvez na impossibilidade do transplante, porque realmente não é uma coisa tão simples assim, mas há tratamentos que possibilitem uma vida mais digna, não apenas uma morte mais digna, o homicídio misericordioso, o piedoso, né, como nós podemos colocar aqui. Meu segundo ponto já se refere ao que o Dr. Vinícius trouxe, né, que é a questão da laicidade. De fato, o Estado ele é laico, mas ele é um Estado, como mais uma vez repito, que não é um Estado laicista.
como são alguns países europeus. Não podemos comparar a laicidade de determinados países europeus com a laicidade do Brasil. O Brasil, ele é um Estado laico colaborativo, ele abre a possibilidade de diálogo com as religiões, ele permite que as religiões conversem em mesas de temas importantes, políticos, sociais, jurídicos, e isso não pode ser desconsiderado porque isso é constitucional. Então, a nossa laicidade, ela é constitucional. Então, nós temos ali a liberdade, nossa liberdade religiosa, liberdade de crença, garantias invioláveis, né, previstas ali no artigo 5º, inciso 6, o artigo 19 também, inciso 1, trata sobre a questão. Então, isso não podemos comparar o Brasil a outros países. Nós temos a nossa própria cultura, nós temos a nossa própria história. O Brasil foi construído em bases judaico-cristãs, que tem princípios morais relativos à vida, principalmente, rígidos, diante de um valor divino que é dado à vida. Então, isso não pode ser desconsiderado. Só esses dois pontos em relação à fala dos meus colegas. Doutor Vinícius. Arthur, a doutora Priscila tem muita razão quando ela diz que o Estado ele precisa realmente estar aberto a dialogar com as religiões, e isso já acontece de fato. Inclusive, no nosso Congresso Nacional, muitos parlamentares se elegem com o discurso religioso, e isso é plenamente legítimo, e a nossa Constituição Federal ela permite que isso ocorra. Agora, em relação ao desejo de viver, eu tenho uma ressalva quanto ao que foi dito pela doutora, porque eu penso que, em circunstâncias normais, nós temos sim o desejo de viver. Ninguém quer morrer, todo mundo quer ter a melhor qualidade de vida possível. Mas no momento em que alguém está sob intenso sofrimento, com uma dor irreversível, ou com uma doença terminal que não tem cura, que nós sabemos que o destino natural daquela pessoa, num período curto, será a morte, e naquele período ela sofre uma dor intensa. Ou pode ser uma situação até pior, que não seja uma morte iminente, que vai ocorrer logo, mas a dor intensa dessa pessoa vai durar até quando ela morrer, mesmo que por um longo tempo. E essa pessoa ela prefere a morte nesse momento do que continuar viva em intenso sofrimento, e inclusive os seus familiares muitas vezes também com esse mesmo desejo, obviamente não tomando a atitude por eles mesmos de tirar a vida daquela pessoa, mas entendendo aquele sofrimento, tendo empatia e considerando que aquele desejo da pessoa de morrer é um desejo legítimo. Então, a partir daí, eu penso que cabe sim ao Estado regular esse tipo de situação para que essa morte dessa pessoa ela seja legitimada do ponto de vista legal, para que não haja qualquer responsabilidade penal em relação às pessoas envolvidas. Então, a minha ressalva ao que dito pela doutora é, claro, todos nós queremos viver, quando a nossa qualidade de vida nos permite ter esse desejo de viver. Agora, quando uma pessoa vive sob intenso sofrimento, com dores, tendo problemas, inclusive muitos até se sentem culpados porque alteram toda a rotina de uma família em função daquela pessoa. E a pessoa que está consciente e que percebe o quanto o sofrimento dela está gerando de sofrimento para outras pessoas, essa pessoa normalmente, muitas vezes, não digo normalmente, mas muitas vezes, ela não quer mais viver. E isso precisa ser observado pelo Estado. Essa é a minha opinião. O Dr. Henderson ele diz que existem protocolos. Um exemplo, como foi do Antônio Cícero, não é feita a esmo, né? A eutanásia ou o suicídio assistido. Nós, aqui no Brasil, estaríamos preparados se fosse o Congresso Nacional aprovasse isso? Penso que estaríamos preparados, sim. Estaríamos preparados. É claro que somente com a regulamentação sendo implementada vamos ter a certeza disso. Agora, é preciso que se tenha um otimismo em relação ao nosso preparo como país para certos institutos. Eu penso que o Brasil está, sim, preparado. Por exemplo, um protocolo importante é que a pessoa que autoriza o suicídio assistido ou a eutanásia ela esteja consciente no momento da autorização, não necessariamente no momento da execução, porque pode ser que a pessoa esteja entubada e não mais consciente. Mas se ela já tem a ciência de que tem uma doença terminal, ela pode se manifestar dizendo que deseja a eutanásia ou o suicídio assistido. Eu penso que as nossas instituições elas são confiáveis o suficiente para que isso possa ser implementado de imediato. Agora, se hoje nós temos um Congresso Nacional que, do ponto de vista da sua composição,
vai abarcar, vai abraçar essa ideia, isso é uma outra discussão. Mas as instituições brasileiras elas estão preparadas caso seja implementado. Dr. Henderson, o senhor concorda com o Dr. Vinícius? Concordo, Arthur. Acho que nós temos que confiar na institucionalidade do nosso sistema de saúde, que tem funcionado, tem falhas, como qualquer sistema de saúde no mundo todo. Mas eu acho que a premissa de que teremos violação institucionalizada de direitos básicos de paciente é uma premissa que nós não temos como afirmar. Eu sei que temos dificuldade de acesso a tratamentos, mas temos incontáveis outras formas atuando, e o STF tem sido heróico nesse sentido de efetivar direitos de pacientes a acessos de tratamentos e protocolos, de modo que também isso seria um outro protocolo a ser observado, inclusive a não observância de protocolo sim poderia ser criminalizada, implicando, porque daí poderia ser um caso de homicídio, por exemplo, porque não observou, não houve a tutela suficiente, não houve o acolhimento da vulnerabilidade. Eu queria colocar um outro aspecto aqui na nossa conversa. Historicamente, a autonomia das pessoas, no seu momento de vulnerabilidade, que enquanto paciente, ela é violada. Historicamente. Tanto que a própria bioética ela vai surgir como um espaço de debate e proteção de pacientes por conta dessa violação à autonomia. Muito recentemente, o STF também avançou na proteção dessa autonomia no caso dos pacientes testemunhas de Jeová que recusam um procedimento, que é a transfusão de sangue, por conta da sua interpretação bíblica, por conta da sua fé. E nós celebramos muito isso por ser uma tutela da autonomia, um avanço histórico, algo que era sistematicamente violado, porque era um reconhecimento do exercício, do seu sentimento religioso e, sobretudo, da sua biografia, da autonomia de como ela quer viver, ainda que isso implique na sua morte. Então veja que também são pacientes que não querem morrer, mas não querem que seja feito um procedimento. Então, vamos observar que estamos avançando nesse caminho da tutela da autonomia e no reconhecimento de que o sujeito ele é dono da sua biografia. Eu gostaria só de fazer um adendo, se me permite, Arthur, em relação a esse julgamento que o Dr. Henderson trouxe. É importante notarmos que a tese que foi construída nesse julgamento determina que o Estado arque com tratamentos alternativos. Então, eu acho que esse é o principal avanço, porque a questão das testemunhas de Jeová e outras religiões que não podem receber, eventualmente, transfusão de sangue ou não podem fazer determinado tratamento, já vinha sido discutida há um tempo, né, atrás. Então, o que eu achei interessante nesse julgamento foi justamente a determinação pela nossa Corte Suprema de que o Estado arque com custos para tratamentos alternativos. Respeitosamente, eu discordo, Dr. Henderson, quando ele diz que o SUS permite, tem uma boa estruturação. Na verdade, o acesso a medicações em determinadas doenças crônicas, hoje em dia consideradas crônicas, incuráveis, até legalmente previstas, não há, às vezes, 1/3 dessas medicações que hoje existem no mundo disponíveis através das farmácias de alto custo ligadas ao SUS, né, ligadas aos estados. Então, realmente eu não vejo essa acessibilidade. A acessibilidade que eu quero dizer assim, o acesso à saúde de fato. Quando a gente fala, por exemplo, de dores muito grandes, um sofrimento muito grande, a gente trazendo, por exemplo, para o campo da mente, a gente está falando de tratamentos psiquiátricos. Os tratamentos psiquiátricos, em razão de toda... Né, as pessoas hoje desenvolveram outras formas de problema, hoje em dia se discute mais outros problemas que antigamente não se diagnosticava. Essa jovem de 29 anos na Holanda, que eu falei, Zoraya, o nome dela, inclusive, ela teve autorizado na Holanda o seu suicídio, e nesse mesmo ano, em março, maio, eu acho, ela se realizou o suicídio assistido. Ela mesmo tinha transtorno do espectro autista também. E hoje nós sabemos o quanto isso avança. Só que se nós trouxermos essa realidade para o Brasil, nós precisamos ser honestos em dizer que nem mesmo as pessoas que têm acesso aos médicos de forma particular, através de plano de saúde, recebem tratamento apropriado. Porque os planos de saúde muitas vezes limitam uma consulta psiquiátrica a 10 minutos, a 20 minutos.
Enquanto que uma consulta em que o médico vai ficar ali 1 hora, um psiquiatra vai escutar, vai entender as dores daquela pessoa, vai analisar a origem, vai indicar um psicólogo, um outro terapeuta, vai ser 600, 800 reais. Então, a inacessibilidade, ela permanece, porque eu não acho que a solução será trazer a morte assistida e a eutanásia. Eu acho que isso vai tornar ainda mais complexas as nossas discussões, trazendo essa, mais uma vez, dizendo para a pessoa, olha, não está funcionando, não está legal, você não está conseguindo acesso a outros meios de tratamento, essa aqui pode ser mais fácil porque tem tal e tal protocolo e vai ser tudo bem. E não é exatamente assim que funciona. Nós sabemos que não é assim. Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque quando a gente fala, mais uma vez aqui trazendo também a questão da fala do Dr. Anderson, quando nós falamos que a autonomia da vontade de uma pessoa em sofrimento é sempre questionada, não é que ela tem o seu consentimento ali, né, a sua autonomia, a sua vontade questionada porque ela é inferior ou porque ela está numa... Não, é porque as circunstâncias que ela está vivendo, talvez ela precise, diante da sua vulnerabilidade, de amparo e proteção. Mais uma vez eu trago a nossa saúde, que muitas vezes... nós estamos falando de uma população de milhões de brasileiros, realmente o nosso país é muito populoso. Trago aqui um exemplo do meu próprio esposo, que tem uma doença crônica, que é a esclerose múltipla. Quando ele foi internado e foi descoberta a doença, ele sempre foi uma pessoa muito ativa, foi atleta durante anos, fisicamente ativo, sempre praticou esportes, tudo isso. E quando nós nos deparamos com esse diagnóstico, a médica que diagnosticou, extremamente competente, uma pessoa a quem eu tenho uma gratidão eterna pelo diagnóstico rápido, eficiente, coisa que eu sei, hoje, conhecendo o mundo da esclerose múltipla, eu tenho conhecimento de que as pessoas com esclerose múltipla não têm acesso, muitas vezes, a tudo que nós podemos ter ali como um diagnóstico rápido, eficaz. Mas, embora toda essa competência dela, a forma como aquilo nos foi transmitido, parecia que a vida do meu esposo tinha acabado. A forma como foi passado aquilo para a gente, naquele momento, talvez por ela na lida do dia a dia, da medicina, não faltou o componente da empatia ali para dizer, olha, existe possibilidade, talvez ele fique muito mal, como eu estou dizendo, mas talvez também haja a possibilidade de ele viver uma vida totalmente normal. Então, se ele não tivesse o suporte familiar que ele teve, se eu talvez não tivesse, inclusive, por trás a minha própria fé, ali o desespero já teria instalado, porque nas palavras de muitas pessoas que a gente ouviu, ele ia ficar acamado, cego, com certeza, que as lesões eram muitas e não teria jeito, não teria solução. O mínimo que ele estaria era de andador, provavelmente cego. E eu como um familiar interessado, fui atrás, outros familiares da nossa família foram atrás e descobriram ali que, por meio das redes sociais, acesso a pessoas que tinham o mesmo problema. E, de fato, existia tantas possibilidades de tratamento, tantas possibilidades alternativas, tratamentos que permitem uma melhor qualidade de vida. Existe um universo, mas a forma como aquilo foi passado, o sofrimento era tanto, né, que acabou a vida. Né? Porque você não vai mais poder andar, você não vai mais poder... E o meu sentimento naquele momento era, não importa, ainda que você não ande, ainda que você não enxergue, ainda que... Você ainda é você. Isso é importante a gente colocar. Mas e as pessoas que não têm essa estrutura familiar? Que não têm, talvez, uma firmeza de mente que permita né, que aquela pessoa tenha condições de receber um diagnóstico daquele e falar, calma, peraí, deixa eu olhar as oportunidades que eu tenho aqui, os médicos que eu posso consultar, as pesquisas que eu posso fazer, né, a própria acesso à educação, porque a educação é importante para que você possa interpretar, muitas vezes, artigos simples sobre aquele tema. Então, não é tão simples esse acesso à saúde, não é tão expansivo, né? Nossa, nós temos... A pessoa tentou de tudo. No Brasil, nós não temos como falar isso, infelizmente. Dr. Vinícius. Arthur, sobre essa questão do Estado ser responsável por manter a qualidade de vida de uma pessoa que tem uma doença grave, isso é algo até polêmico em alguns casos, porque se discute muito a questão da reserva do possível, quanto o Estado gastaria para, por exemplo, manter uma pessoa no estado do piloto Michael Schumacher viva por muitos anos, ao passo que aquilo pode ser o orçamento de uma cidade inteira em relação ao tratamento de determinada doença. Então, essa é uma discussão bastante polêmica.
mas eu penso que o Estado, a princípio, ele tem sim esse dever de manter a vida e a qualidade de vida de qualquer pessoa que tenha qualquer doença. Mas quando nós estamos no campo da eutanásia, nós estamos num estado de 100% de irreversibilidade, ou seja, não há como se reverter aquela situação terminal ou de intenso sofrimento daquela pessoa. E aí sim que a vontade daquela pessoa vai prevalecer no sentido de eventualmente ser submetida a uma eutanásia ou suicídio assistido. Perceba, não é simplesmente o fato de alguém ter uma doença e eventualmente querer morrer que vai fazer com que o Estado mate aquela pessoa de forma regulamentada. Não é esse o ponto. É a manifestação de vontade dessa pessoa mais uma situação de irreversibilidade. Ou seja, não tem como se reverter para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Quando nós somamos esses dois fatores, aí sim nós teremos autorização para que o Estado, de forma regulamentada, possa agir. Então, se uma pessoa descobriu que ela tem uma doença que pode vir a matá-la, mas o médico diz, olha, mas com o tratamento, com esse medicamento, você pode ter uma qualidade de vida razoável, pode ser inclusive que reverta, que você seja curado. Essa não é a situação da qual estamos tratando nesse debate. Isso não é eutanásia. Ou seja, se a pessoa disser, mas eu quero morrer mesmo assim, não, mas aí não é isso que deve ser regulamentado. O que deve ser regulamentado é, temos uma situação de doença irreversível, intenso sofrimento, não se pode buscar uma qualidade de vida sequer razoável, vai ser uma qualidade de vida ruim, que a pessoa vai sofrer, vai colocar outras pessoas ao seu redor também sob uma situação de sofrimento, e aí sim nós temos a regulamentação para que o Estado possa agir. É preciso que isso fique muito claro. Infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu peço aos senhores que possam fazer as considerações finais, cerca de 1 minuto e meio para cada um. Eu começo com o senhor, Dr. Henderson. Arthur, eu queria primeiro agradecer a sensibilidade da Rádio Justiça de trazer um tema que é tido como muito polêmico, que é difícil. Falar de morte é sempre algo desconfortável, então acho que merece nosso reconhecimento esse importante espaço que deram para debatermos esse tema, que, avançando ou não, precisamos falar até para as pessoas conhecerem, saber do que se trata, saber como funciona em outros países, assim por diante. Quero agradecer aos colegas de bancada aqui pela boa conversa que tivemos, especialmente aos ouvintes que, com toda a paciência, estão aqui nos acompanhando, e convidá-los, que esse debate ele continua para depois desse programa. Então, as redes sociais, tanto a doutora Priscila, doutor Vinícius e eu aqui estamos também à disposição para falarmos no inbox, tirar dúvidas, assim por diante. E queria deixar uma mensagem de esperança a todas as pessoas que nesse momento estão nos ouvindo e por algum motivo estão sofrendo. Vale a pena lutar, vale a pena viver. E espero que, se algum dia chegar no momento, e essa for a vontade do paciente, que nós possamos ter um protocolo que acolha, que respeite a biografia, a autonomia, assim como respeite também o sentimento religioso, e possa efetivar direitos humanos que têm sido cada vez mais reconhecidos em todos os países. Outra vez, deixo um abraço a todos e agradeço por esse espaço aqui. Muito obrigado, presidente da Comissão Especial de Bioética da UAB de São Paulo, professor de bioética e diretor da Sociedade Brasileira de Bioética, Dr. Henderson Furst. Doutora Priscila, 1 minuto e meio para as considerações finais, por gentileza. Arthur, quero muito agradecer essa oportunidade aqui na Rádio Justiça. Foi um prazer participar desse debate respeitoso, cordial. Agradeço a você, a todos aqui da Rádio Justiça, aos meus colegas de debate, doutor Henderson, doutor Vinícius, por essa conversa, né? Eu acho que esse é importante, o diálogo ele é necessário, nós conversarmos, eu acho que o importante é trazer o assunto à tona, né? Permitindo que diversos atores da sociedade possam participar e contribuir, porque somos uma sociedade de muitos, né? Com uma cultura, cada um com a sua história, cada um com a sua crença, então isso é muito importante. Mais uma vez, considero as palavras do Dr. Henderson, né, sobre nós buscarmos juntos, como sociedade, trazer cada vez mais soluções à vida. Né, trazer a vida como solução e cada vez mais soluções que permitam a vida. Né, a nossa sociedade ela tem como objetivo fundamental a solidariedade, construir uma sociedade, né, solidária. Então, isso é extremamente importante.
Então, muito obrigada aos nossos queridos ouvintes que hoje estiveram aqui conosco, nos escutando, nos ouvindo, considerando o que dissemos, e que o debate continue. Nos colocamos à disposição nas nossas redes sociais também, como o doutor Anderson disse, e ficamos à disposição para continuar esse debate após o programa. Muito obrigado à advogada atuante nas áreas de Direito Administrativo e Civil, integrante do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, especialista em Direito Religioso e secretária-geral adjunta da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB-DF, doutora Priscila Gonzalez Cuoso. Muito obrigado. Os agradecimentos também ao doutor Vinícius. As considerações finais, doutor Vinícius. Arthur, agradeço igualmente pelo convite, tanto a Rádio Justiça quanto a TV Justiça, sempre com temas muito importantes para a nossa sociedade. E esse tema de hoje, eu me recordo quando eu entrei na graduação, era 1999, e já ali nos primeiros semestres se discutia sobre eutanásia. Estamos aqui 25 anos depois com o mesmo assunto, e ainda que isso no Brasil seja regulamentado um dia, essa discussão vai continuar, porque a medicina evolui, novas curas serão descobertas, novas doenças, e tudo isso remete a essa discussão sobre a autonomia de uma pessoa, de querer viver ou não, e até que ponto ela tem esse direito de escolher sobre a própria vida. Então, essa é uma discussão que precisa sempre ser renovada, e hoje a Rádio Justiça presta esse papel para a nossa sociedade de trazer à tona, e quero agradecer também aos doutores Anderson e Priscila pelo excelente debate que tivemos aqui hoje, cada um trazendo suas ideias de forma muito clara e objetiva para o público da Rádio Justiça. Então, agradeço demais a presença. Muito obrigado ao defensor público e especialista em direito penal, Dr. Vinícius Fernando dos Reis Santos. E a gente encerra o debate de hoje que tratamos sobre morte assistida e eutanásia. Daqui a pouco a gente volta com as informações do giro pelos tribunais. Estamos apresentando Revista Justiça.